Tá gravando? Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma, neste dia de hoje, segunda-feira, pós-Dia das Mães. Mães estas que são portais cósmicos, celestiais, trazem ao mundo a realização de muitos pais e mães, que é a realização de ter um filho, né? Filhos estes que são o futuro da humanidade, as sementes, né? Da mãe terra junto com o pai céu, né? E as mães servem como estes vórtices, estes portais que unem o espiritual que vem do céu com a carne que vem do pó da terra e nasce, né? Do útero da mãe este ser de luz que aqui vos fala, assim como você, filhos e filhas, né, que carregam em vossos corações e mentes, né, a experiência da jornada da vida, da elevação, da iluminação. Este programa é um oferecimento da Movel Móveis, que move montanhas em prol da realização dos sonhos do seu lar, com móveis planejados, sob medida, sofás e utensílios e utilitários para a sua casa. Este programa também é um oferecimento da Holt Life, que tem em seu símbolo a cruz egípcia, né, que é o Ankh, que é justamente a simbolização do útero. Para quem não sabe, o Ankh, que é a cruz egípcia, que é similar à cruz de Cristo, ela simboliza o útero da mamãe, né? Então, o que será que tem de segredo por trás disso, né? Sabedorias milenares sendo passadas de geração em geração por estes filhos que aqui vos falam, né? Nós. Então, entre em contato com a Holt Life e faça o seu seguro de carro, sua mecânica e tudo mais. Conte conosco ali. E também da AgroShield, que protege sua safra, sua colheita e mantenha sua noite de sono tranquila, sabendo que você terá a garantia de um dia a mais, um dia depois de amanhã. O que você tem semeado na sua vida, né? Você veio para cá, você nasceu com um propósito divino, celestial, né? Um propósito de aprendizado, de evolução, de diversão, de crescimento, de aprimoramento, né? Então, no programa de hoje eu gostaria, assim, fundamentalmente de homenagear as mamães, né? Porque a gente passou por um dia muito especial. Mamães essas que muitas vezes são pães, né? Pais e mães, e que dão o seu melhor para criar os seus filhos, né? Assim como papais também, que também assim o fazem, né? A gente vive num grande jogo de equipe, né? E o papel do mal é justamente dividir as equipes, né? Então, a gente está sempre sendo dividido em questões, quando na verdade nós deveríamos buscar aquilo que converge, aquilo que une, aquilo que integra. O universo, ele precisa do papel fundamental de cada uma das pessoas, das polaridades, né? Para que ele se desenvolva plenamente. O universo está sempre buscando o equilíbrio. E o equilíbrio é a lei básica do universo. Então não importa se ele vai muito para cá, porque o universo naturalmente ele vai buscar o centro e buscar o equilíbrio, né? Que é uma das leis, inclusive, que foram ensinadas pelo Buda, que era o Siddhartha Gautama. Ele tinha excessos, porque ele nasceu dentro da realeza, ele era filho do rei, né? Foi profetizado ali a vinda dele. E aí quando o padre, o pastor, na época, veio para tirar as primeiras impressões do Siddhartha Gautama no ventre de sua mãe, mantendo a temática de mãe, esse padre pastor, ele analisou ali, ele falou, nossa, o seu filho vai ser um grande mestre espiritual. O pai de Siddhartha Gautama ouviu aquilo e falou, mestre espiritual? Que mestre espiritual? Eu quero um rei, eu quero um príncipe, futuro rei destas terras, né, que vão guiar e tutelar o povo e tal. Quero saber dessa história de mestre espiritual, não. E ali, naquele momento, ele mandou cercar o reino de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama nasceu, cresceu, casou, teve filhos, tudo dentro desse reino. E ele nunca tinha saído para fora das muralhas do cercadinho do pai. E lá tinham muitas famílias, terras e plantações, mas tudo dentro desse reino. E aí, num dado momento, ele estava andando com um dos capatazes, dos funcionários, né, dos servos do rei ali na época, e ele viu o portal aberto e viu um senhorzinho franzino
maltrapilho, assim, com as roupas surradas, né? O corpo surrado, sujo. Ele olhou, ele se chocou porque ele nunca tinha visto aquilo. Ele sempre via as pessoas com as melhores vestes, né? Com as joias, o ouro, as pedrarias, as pratas, as sedas, né? E quando ele viu aquilo, ele ficou chocado, ele perguntou para o funcionário, para o capataz, ali, nossa, o que é isso? Falou, nada, ele foi fazer um trabalho difícil, pesado ali e tal. Não é nada não, fechem os portões, do tipo, nossa, o rei vai me matar. Eu deixei o Siddhartha ver algo que não era para ele ver. E daí nisso o Siddhartha voltou para casa com essa pulga atrás da orelha, ele deixou um bilhete para a esposa, né, mãe dos filhos dele, para o rei, um outro bilhete, uma outra carta, pegou uma mudinha de roupas ali, foi para fora do reinado do pai dele buscando a iluminação. Nessa carta ele falou, vou em busca da iluminação, do equilíbrio e volto quando encontrar, né, para ensinar vocês os meus aprendizados, minhas sabedorias e tudo mais. Ele passou 6 anos, ele adquiriu sabedoria, experiências, iluminação, ele retornou ao reino do pai com essas sabedorias, né? Eu não queria entrar muito mais a fundo, mas moral da história, ele encontrou um grupo de yogis e esses yogis perguntaram, Siddhartha, do que você não ficaria sem? Qual é a coisa que te carece, que você não conseguiria ficar sem? Veja aquele ser humano ali, ele está sentado hoje meditando em volta de fogueiras, círculos de fogo. Ele morria de medo de fogo. Aquela pessoa que você está vendo lá em cima naquela árvore mais alta, ele tinha muito medo de altura. Hoje ele medita na árvore mais alta da região. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? O que é que você não fica sem? Né? O ser humano ele nasceu para vencer limites e descobrir equilíbrio. Né? Então, nesse momento ele falou, não sei, eu acho que eu não ficaria sem comida, né? Aí ele falou, muito bem. Ele falou, por que isso? Ele falou, porque no meu reinado eu sempre tive grandes banquetes, né? Então, agora olhando, eu acho que eu não ficaria sem comida. Muito bem, ele terminou aquele período de 6 anos, 5 anos e pouquinho, se alimentando de um amendoim por dia, magro, franzino, quase parecido com aquele senhorzinho que ele viu no portal da entrada da casa do pai dele. E aí ele se levantou um belo dia e falou assim, mestre, muito obrigado, mas eu não encontrei a iluminação, que é o que eu vim buscar, né? Nem com os maiores banquetes da vida, nem com a maior carência de alimentos. Deve haver um caminho do meio. Esse caminho do meio é a balança, é o equilíbrio. Um prato da balança, o outro prato da balança. Então deve haver um caminho do meio, é esse aqui, que equilibra as coisas. A vida é feita de equilíbrio, né? Então são 2 lados da mesma moeda. Luz e escuridão, bem e mal, masculino e feminino, yin e yang. Todo ser de luz já errou no passado, mas ele aprendeu com isso, ele superou isso e ele se manteve dentro de uma linha de aprendizado, crescimento e equilíbrio. Esse é o segredo da vida. E isso é o que faz o portal do útero da mamãe. A mamãe, ela traz o equilíbrio, ela traz a força do céu junto com a força da terra e nasce o nenenzinho, gesta e nasce. Ela faz a interseção, a união, a conexão entre o céu e a terra. Então, a mamãe é muito sagrada, né? A gente vive dentro de um planeta que é Mãe Terra, né? Então, a Mãe Terra, ela dá ao filho o que ele precisa para crescer. Só que temos a luz do sol, pai, a energia masculina. Se a gente tiver muito do feminino e pouco do masculino, a gente não tem uma vida saudável. Se a gente tiver muito do masculino e pouco do feminino, a gente também não tem uma vida saudável. Então a gente tem que trazer o equilíbrio da energia do masculino e do feminino. E aí entra a glândula pineal e a glândula pituitária. A glândula pituitária e pineal são 2 glândulas que ficam dentro do nosso cérebro, que elas fazem a conexão e a ativação das energias de conexão espiritual e terrena. Então, o que acontece? A glândula pineal, ela é a glândula feminina.
ela é a glândula que produz a energia magnética. Magnetismo é atração, coesão, conexão, conectividade. Ela vai transformar isso em algo coeso, unido. E o que se traduz na energia feminina? O amor. O amor é a energia feminina, né? Digamos assim. Ela é feminina e masculina, mas ela tem a polaridade mais feminina de unir todas as coisas, né? De trazer a coesão, a união das coisas todas. E a energia da pituitária, que é a energia elétrica, tem o propósito de ativar todas as coisas para movimentação, para realização, para crescimento, criação. Então nós precisamos da energia eletromagnética para termos o nascimento, a energia do crescimento, da evolução dos teus sonhos, dos teus projetos. A energia elétrica é a energia da fé, de acreditar, atitude. E a energia magnética é a energia do amor, de unir, coesão, né? Mamães e papais, então, portanto, são fundamentais na criação, no crescimento, na evolução, né? E nós temos a mãe e o pai dentro de nós, né? Todos nós temos a mãe e o pai dentro de nós. Ora, nós vamos utilizar da nossa energia masculina mais forte, ora nós vamos utilizar da energia feminina, mais fortemente falando, e assim a gente vai trabalhando essa linha do equilíbrio, né? O ser humano, ele tem uma alma imortal e ele tem um corpo finito. Nesta alma imortal ele carrega uma bagagem infinita, incomensurável, você não consegue mensurar, contar, de experiências, de jornadas evolutivas, justamente trazendo esse equilíbrio, né? Para quem não acredita, tudo bem, mas a sua alma, ela já vivenciou inúmeros estágios evolutivos para chegar até aqui. E hoje você, aqui no plano terrestre, é uma pontinha do iceberg de tudo que na realidade você o é, né? Então, quando você mergulha para dentro de você, da tua jornada, do teu ser, você se conecta com esse portal que você também tem, masculino ou feminino, de conexão com o Criador, com o superior, utilizando das tuas glândulas pineal, pituitária, dos teus centros energéticos, do teu coração. Esse programa de hoje, ele deu um mergulhinho, né? Um pouquinho, talvez, diferente, né? Eu estou procurando ir com calma para mostrar determinadas essências do universo, porque quando Jesus veio, ele teve 12 discípulos internos que ele ensinou e criou dentro de um círculo mais fechado, digamos assim. E ali ele passou muito conteúdo. Porque vocês acham que essas coisas que a gente está descobrindo hoje, de física quântica, mecânica quântica, de ciências, ele por ser filho do Criador, por ser divino, Deus, né? Vocês realmente acham que ele não sabia? Isso que eu estou falando aqui, você acha que ele não sabia? Ele sabia e sabe isso e muito mais, né? Porque ele vem e provém do conhecimento direto do Criador. E todos nós viemos e provemos direto do Criador. Por isso que ele falava: estão vendo isto que eu faço, curar cegos, leprosos e paralíticos. Vocês podem fazer isso e muito mais, né? Então, a sabedoria do que está sendo dito aqui hoje é que muitas verdades surgirão nessa etapa da humanidade, que é o livro das revelações. Nós estamos vivenciando hoje. O livro do Apocalipse? Não. O livro das revelações. E essas revelações foram reveladas lá atrás, há 2025 anos atrás. Passaram por vários jogos de interesses políticos, econômicos, sociais, né, dos interesses do poder e tudo mais. E esse mesmo jogo que a gente vê hoje, na política, na ciência, na filosofia, ocorria lá atrás.
Então, da mesma forma que eles manipulam o poder e o conhecimento hoje, eles manipularam o conhecimento e o poder lá atrás, né? Então, nós temos que abrir os nossos olhos para receber as verdadeiras revelações que estão chegando. Tenham olhos e ouvidos para ver e ouvir, aqueles que tiverem olhos e ouvidos para ver e ouvir. Porque a convicção é pior do que a mentira. Porque quando você tem uma convicção, estou convicto de que isso é verdade, você se fecha para a verdade. E você cria, acredita e mantém a mentira. Então é pior do que uma mentira. Então a gente tem que ser que nem as árvores. Jesus, o jardineiro, Papai do Céu, copa da árvore bem aberta, representa a sua mente bem aberta para receber novas luzes, novos pontos de vista, conhecimentos. Tronco ereto, reto, que significa princípio, ética, moral, valores, tá? E raiz profunda na terra para receber a nutrição da Mãe Terra, dos mestres que vivem e habitam e vêm com o propósito de ensinar na terra. Então se conecte com a Mãe Terra, com a natureza, abrace árvores, isso não é coisa de bicho grilo, é conexão com a natureza. Tire seu pé da borracha, para que você não fique isolado, eletromagneticamente falando. Desenvolva teus princípios de caráter, ética, valores, procure acertar não só na vida real como nos teus sonhos, porque muitas vezes os sonhos são testes para ver se você está preparado para se manter dentro do princípio da ética, da moral, mesmo nos sonhos ou na vida real, tá? Então procure manter a tua ética, os teus princípios, os teus valores na vida real e nos sonhos, tá? Porque são normalmente chaves mestras para você destravar alguns conhecimentos e algumas sabedorias. Se você erra nos teus sonhos, você não passou no teste, daí você não recebe, simples assim. E mantenha a sua mente aberta para receber a luz do Criador. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua parceria, por mais um dia nessa batalha de conhecimento, iluminação e elevação. E continuamos nessa semana aí, tá certo? Feliz Dia das Mães, mamães, papais, estamos juntos, família.